Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha que vai envolver um pouquinho de cinemática vetorial para nós. Olha só. Um navio que viaja a uma velocidade constante de 20 nós se move na direção leste por 2 horas. Então vamos colocar o desenho aqui, ó. Ele se move na direção leste por um intervalo de 2 horas. Daqui a pouco a gente calcula essa distância. Depois, em uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste com a direção norte. Então aqui, ó, ele sofre um novo deslocamento que vai fazer um ângulo de 50 graus com a direção norte a leste. Então, vou colocar aqui um ângulo, esse ficou 45, um ângulo de 50 graus em relação à direção norte, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, ele está a leste em relação a essa direção norte. Vou colocar ela certinho aqui para nós. Deixa eu picotar ela antes. Deixar pontilhadinho, que é só uma referência para nós, tá? Ela não é vetor. Então, o ângulo que o vetor forma com essa direção norte aqui, ó, esse ângulo vale 50 graus. E aí, nessa direção, ele anda com essa mesma velocidade de 20 nós, só que agora por 1 hora. E, finalmente, na direção oeste. Oeste agora ele vai para a esquerda. Então, a partir daqui, ó, ele volta para a esquerda. E ele anda com essa velocidade por 2 horas e meia. Bom, nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT, certo? E que, nesse caso, o ΔS que o corpo percorre seria a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, se a gente pegar nesse trecho vermelho, ele anda a uma velocidade de 20 nós vezes o intervalo de tempo, que é 2 horas. 20 vezes 2 daria 40 nós hora para nós, certo? Vou deixar a distância nessa unidade para a gente não ter que converter. No trecho azul, ele anda com a mesma velocidade durante 1 hora. Então, 20 nós vezes 1 hora vai dar uma distância percorrida de 20 nós hora para nós. E já no trecho verde, ele anda com essa velocidade também, 20 nós, só que por 2 horas e meia. 2,5 horas, né? E 2,5 vezes 20 vai dar aqui para nós uma distância de 50 nós hora para nós. Ele quer a nossa velocidade média. Lembre-se que velocidade média é um vetor, tá? Então, se eu for calcular essa velocidade, eu tenho que pegar o deslocamento vetorial aqui, ó, que seria a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E eu vou calcular esse ΔR. Então, essa velocidade vetorial para nós vai ser esse ΔR, que é o nosso vetor, dividido pelo intervalo de tempo total nessa viagem. Bom, como que nós vamos fazer para descobrir esse ΔR? Se a gente conseguisse descobrir a dimensão vertical desse vetor, a componente vertical, né, e a componente horizontal aqui, ó, com Pitágoras, a gente consegue determinar esse ΔR. Então, eu precisava descobrir esse lado que eu vou chamar de x e esse lado que eu vou chamar de y. Uma coisa a gente pode perceber que o lado y nada mais é que a componente vertical desse vetor azul aqui, não é verdade? Ó? Se a gente conseguir descobrir a componente vertical, essa componente vertical ela tem um valor correspondente àquele y para nós. Tudo bem? Então vamos calcular primeiro esse y. Se vocês observarem aqui, meninos, nós temos um triângulo aqui, né? Ó, triângulo retângulo, tá vendo? Onde eu conheço nesse triângulo retângulo, ó, eu conheço a hipotenusa do meu triângulo, que vale 20. Eu conheço o ângulo 50 graus e eu quero conhecer o cateto adjacente ao ângulo de 50 graus. Então, eu percebo que uma maneira que a gente teria de descobrir esse y é fazendo o cosseno. Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. O cosseno do ângulo 50 graus seria o cateto adjacente a ele, que é aquele y, dividido pela hipotenusa, que vale 20 nó hora. Portanto, nós vamos chegar aqui, esse y vai ser 20 vezes cosseno de 50. Então, você vai pegar a tua calculadora aí, ó. Cosseno de 50 graus dá 0,6427 mais um monte de coisa, vezes 20. A gente vai poder falar que esse y ele vale aproximadamente, tá? 12,86 nó hora. Então, eu também estou colocando aqui em nó hora. Acabamos de achar o y. E para achar o x? Olha que bacana. Para achar o x, eu primeiro vou trabalhar agora com a componente desse vetor azul, só que na horizontal, ó. Perceba que essa componente horizontal aqui vai ser fácil a gente achar também, né? Eu vou trabalhar com esse triângulo amarelinho. Olha que bacana, ó. Aqui nós vamos ter um triângulo amarelo.
E eu percebo que esse lado do triângulo amarelo aqui, ó, esse lado, que é o que eu estou querendo achar, né? O lado azul, é equivalente a esse lado do triângulo vermelhinho, não é verdade? Então, ó, para achar o lado do triângulo amarelo, eu posso calcular o lado do triângulo vermelho lá em cima, que é o cateto oposto ao ângulo de 50 graus. Se é cateto oposto, eu vou trabalhar o seno. O seno de 50 graus vai ser essa medida aqui que eu vou chamar de Z. Então, vai ser aquela medida Z, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que nós sabemos que vale 20. Portanto, nós vamos descobrir que esse Z, ele vai ser o seno de 50 graus, então vamos colocar aqui, ó, seno de 50, que é 0,766, tudo isso vezes 20. Então, a gente percebe que esse Z, ele vale aproximadamente 15,32 nós hora. A unidade que nós estamos usando para a distância aqui. Então, olha que bacana. Se tudo isso daqui, se tudo esse pedacinho vale 50 nó hora, e esse pedação seria a soma desses 40 na hora, mais o pedacinho que nós achamos agora do Z, que vale 15,32, a gente vai poder falar que esse pedação no total, 40 mais 15, vai dar 55,32 na hora. Óbvio que o X representa essa diferençazinha aqui para nós, não é verdade? Se eu pegar o maior, que é o vermelho, 50 menos 32, subtrair o menor, que é o verde, 50, vai dar exatamente o X. Então, a gente percebe que o nosso X aqui, ó, ele é o 55,32, que é o valor que tem embaixo, menos o valor que eu tinha lá em cima, que é de 50 nós hora. Então, a gente percebe que esse X, ele vale 5,32 nós hora, certo? Bom, para achar o nosso ΔR agora, a gente pode fazer um Pitágoras. Então, fazendo um Pitágoras, ó, nós vamos chegar aqui, o ΔR ao quadrado vai ser o 5,32 ao quadrado, mais o Y, que nós vemos que vale 12,86, tudo isso ao quadrado. Fazendo essa continha, meninos, o 5,32 ao quadrado, 12,86 ao quadrado, e depois tirando a raiz quadrada, eu vou colocar para vocês aqui, ó, vai dar raiz quadrada de o 12,86 elevado ao quadrado, mais o 5,32 também elevado ao quadrado. Nós vamos chegar aqui, esse resultado aqui, ó, vai dar que o ΔR, ele vale aproximadamente, né, 13,92 nós hora para nós. Bom, agora que a gente achou o ΔR, para achar a nossa velocidade média, a gente vai fazer o ΔR sobre ΔT. Então, agora vamos jogar aqui o ΔR, que vale 13,92 nós hora. Tudo isso dividido pelo total de tempo, que foi 2 horas no primeiro trecho, mais 1 hora no segundo e mais 2 horas e meia. 2 com 1 dá 3, com mais 2,5 a gente chega aqui, esse intervalo de tempo é de 5,5 horas. E aí você percebe finalmente que o hora de cima corta com a hora de baixo. E que, portanto, a nossa velocidade ela dá um valor próximo de 2,53 nós. Essa seria a velocidade média dele aqui para nós. Fechou? Quais são o módulo, né? E o ângulo da velocidade média do navio durante a viagem. Então, perceba que no item A, a gente calculou aqui no item A, essa velocidade. Agora, no item B, ele quer saber este ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Então, eu vou calcular esse ângulozinho aqui. Como eu conheço y, x e a hipotenusa, agora tanto faz a relação trigonométrica que você vai usar. Eu vou usar a tangente, tá? A tangente de alfa vai ser o y, que nós vimos que vale 12,86, dividido pelo x, que nós vimos que vale 5,32 para nós aqui. Fazendo essa continha, ó, nós vamos chegar aqui a tangente de alfa, 12,86 dividido por 5,32, dá 6,84 aproximadamente. E, portanto, nós vamos poder falar que o ângulo alfa, ela vale
a gente acaba descobrindo o ângulo de 81,68 graus. Lembrando que esse ângulo é em relação à vertical, tá? Em relação à vertical para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.